Touro sempre teve essa mania quase ingênua de acreditar que quando entrega o coração, o outro vai entender o peso disso. Não é um gesto simples. Não é um carinho qualquer. É quase como abrir a porta de um lugar sagrado dentro do peito e dizer: pode entrar, mas pisa devagar, porque aqui tudo quebra se você não souber cuidar. E, ainda assim, alguém entrou. Alguém entrou sem cuidado nenhum. Como se as emoções de Touro fossem objetos pesados demais para ele se importar. Como se a calma que Touro oferecia fosse um convite para abusar. Como se a paciência fosse fraqueza, e não amor. A verdade é que Touro aguentou mais do que deveria. E no fundo, sabia disso. Porque Touro sempre sente quando está sendo ferido. Não é falta de percepção. Não é inocência. É esperança. Uma esperança teimosa, silenciosa, quase dolorida. Uma esperança que diz: talvez amanhã essa pessoa acorde. Talvez amanhã ela perceba o que está fazendo. Talvez amanhã ela me trate com o mínimo de cuidado. Mas esse amanhã nunca chegou. O que chegou foi a exaustão. Aquela sensação pesada no peito que diz: tem algo errado aqui, e eu tô fingindo que não dói. Aquele nó na garganta que Touro empurra todos os dias, dizendo para si mesmo que dá para segurar mais um pouco. Dá para esperar mais um pouco. Dá para acreditar mais um pouco. Mas não dava. Touro percebeu isso no momento exato em que se viu tentando explicar demais. Se justificando demais. Engolindo demais. É sempre assim quando Touro está sendo humilhado. A pessoa não precisa levantar a voz, não precisa xingar, não precisa fazer escândalo. A humilhação é mais fina, mais silenciosa, mais profunda. Ela aparece quando alguém começa a tratar o coração de Touro como se fosse descartável. E Touro percebeu. Percebeu naquele gesto frio. Naquela resposta curta. Naquela indiferença que machuca mais do que qualquer palavra dita com raiva. Naquela maneira de agir como se o esforço de Touro fosse obrigação. Como se o carinho fosse banal. Como se o cuidado fosse automático. Como se Touro não fosse alguém, fosse só utilidade emocional. E esse é o ponto mais cruel. A pessoa não só feriu. Ela fez Touro acreditar que o problema estava nele. Touro começou a se culpar. Será que estou cobrando demais? Será que estou sensível demais? Será que é exagero meu sentir isso tudo? Será que eu deveria ser mais leve, mais duro, mais frio, mais independente, menos emocional? Touro tentou se moldar. Tentou se adaptar. Tentou encolher a própria dor para que a outra pessoa não se incomodasse. Mas quanto mais Touro diminuía a si mesmo, mais a pessoa crescia em cima. É isso que machuca. Não é a dor da ferida. É a dor da narrativa que colocaram sobre Touro. É a sensação de ter se tornado demais para quem nunca foi o suficiente. E então veio aquele momento decisivo. Aquele instante silencioso que ninguém percebe, mas que muda tudo dentro de Touro. O instante em que o coração finalmente aceita que não está sendo amado, está sendo usado. E essa dor específica, a dor de perceber que alguém tratou sua entrega como fraqueza, essa é a verdadeira humilhação de Touro. É uma dor que não faz barulho, não estoura, não explode. Ela corrói. Ela fica ali, presa no fundo do peito, como uma verdade amarga que demora para ser engolida. Mas hoje, essa dor finalmente veio à tona. Hoje Touro não consegue mais fingir. Hoje Touro sente tudo o que tentou esconder de si mesmo por meses. Hoje Touro encara o próprio limite, aquele limite que estava sendo ignorado por amor. E quando Touro chega nesse ponto, não tem volta. Quando Touro finalmente percebe que está carregando algo sozinho, a alma pesa de um jeito diferente. Não é só tristeza, é um tipo de cansaço emocional que vem de repetição, de insistência, de sentir que está segurando uma relação inteira pelas bordas, enquanto a outra pessoa mal estende a mão. E o pior é que, antes de admitir a dor, Touro tenta mais uma vez. Sempre tenta mais uma vez. É quase automático. Um último gesto de paciência, um último silêncio, um último cuidado, como se o coração ainda insistisse que talvez, no fundo, exista uma chance de ser visto. Mas o retorno não vem. E cada não retorno é um aviso que Touro sente e tenta ignorar. Um aviso que raspa por dentro, que empurra, que pressiona. Um aviso que diz: você está se esforçando sozinho. Você está dando sozinho.
Você está se machucando sozinho. Mas Touro ainda segura. Segura porque acredita no valor das conexões profundas. Segura porque acha que abandonar é fácil demais, e Touro não é assim. Segura porque, na cabeça dele, quando se ama, se tenta. E quando se tenta, é pra valer. Mas do outro lado, nada. A indiferença permanece ali, parada, gelada, quase confortável para quem não está oferecendo nada. E é isso que destrói Touro. O contraste. O contraste entre tudo o que sente e tudo o que recebe. O contraste entre o que entrega e o que volta vazio. O contraste entre a intensidade que tem e a frieza que enfrenta. É uma guerra interna, aquela guerra que ninguém vê. Uma guerra onde Touro tenta conciliar duas verdades opostas. Eu sei que mereço mais. Mas ainda dói demais aceitar que essa pessoa não vai me dar. E então começa a outra parte da humilhação. A comparação consigo mesmo. Touro começa a olhar para o próprio reflexo interno com cobrança. Começa a pensar que poderia ser mais leve, mais desapegado, mais desinteressado, como se o problema fosse amar demais, e não receber de menos. E isso dói. Essa distorção dói mais do que a própria falta de amor externo. Porque Touro começa a se diminuir para caber na frieza do outro. Começa a se encolher para não incomodar. Começa a desconfiar do próprio valor para tentar entender a ausência alheia. É injusto. É brutal. É silencioso. E toda essa dor vai se acumulando por dentro, sem ninguém perceber. Touro vai vivendo como se estivesse tudo bem, enquanto lá dentro existe um coração empilhando decepções, uma após a outra, até não ter mais onde guardar. E o que machuca mais é que a pessoa sabia. Ela podia sentir o esforço de Touro. Podia sentir o cuidado. Podia sentir a entrega. E mesmo assim, se acomodou. Se acostumou a receber sentimentos prontos. Se acostumou a não fazer nada. Se acostumou a ver Touro segurando tudo, e achou normal. E essa normalização é a raiz da humilhação. Quando o outro passa a acreditar que a bondade de Touro existe por obrigação. Quando acha que o cuidado é automático, que o carinho é garantido, que o afeto é eterno mesmo sem reciprocidade. A pessoa não percebe o perigo. Não percebe que Touro pode suportar muito, mas não para sempre. Não percebe que, quanto mais força Touro gasta para manter o vínculo vivo, mais rápido ele se desgasta por dentro. Até chegar o momento em que algo quebra. E quando quebra, Touro sente. Não é uma ruptura barulhenta. É uma ruptura interna, profunda, quase sagrada. Um estalo silencioso que diz: você não precisa continuar mendigando presença. Você não precisa insistir onde não existe retorno. Você não precisa se humilhar para receber o mínimo. E esse momento chegou. Hoje Touro viu a verdade sem filtro. Hoje Touro enxergou a frieza que vinha tentando justificar. Hoje Touro percebeu a indiferença que, no fundo, já estava ali há muito tempo. Hoje Touro entendeu que amar não deveria doer tanto, e que essa dor não tem nada a ver com amor. E agora, algo dentro de Touro está se mexendo. Ainda é frágil, ainda é tímido, ainda é dolorido. Mas é o começo. O começo do fim do ato 1. O começo do despertar que vai mudar tudo. Existe um momento específico, quase invisível, em que a alma de Touro começa a desmoronar por dentro. Não é quando a pessoa é grossa. Não é quando decepciona pela primeira vez. Não é nem quando falha de novo. O verdadeiro ponto de ruptura acontece quando Touro percebe que está falando com alguém que não escuta mais. Quando está tentando alcançar alguém que não se importa mais. Quando está oferecendo sentimentos para alguém que não sente nada em troca. É um silêncio estranho. Um silêncio que não existe do lado de fora, mas sim dentro de Touro. Um silêncio que começa a ocupar todos os espaços onde antes havia esperança. Porque a humilhação de Touro não é teatral, não é dramática, não é explosiva. Ela é discreta. É feita de tentativas que não dão em nada. De conversas que nunca chegam a lugar nenhum. De perguntas que nunca são respondidas. De expectativas esmagadas, uma por dia. E Touro começa a perceber que existe algo errado quando a própria energia começa a ficar pesada demais para sustentar. Quando acorda e já sente o cansaço emocional antes mesmo de levantar. Quando respira fundo antes de mandar uma mensagem simples, porque já espera frieza na resposta.
Quando pensa 2 vezes antes de falar de si mesmo, porque sabe que não vai receber atenção de verdade. Isso corrói. Isso enfraquece. Isso silencia partes inteiras da alma. E é aí que a humilhação se instala. Não como um grito, mas como uma erosão emocional. Uma lenta destruição da autoestima. Um processo onde Touro começa a sentir que está pedindo demais simplesmente por desejar reciprocidade. A pessoa do outro lado continua igual, distante, ocupada demais, fria demais, importante demais para pausar um segundo e perceber o que está acontecendo. E isso forma um abismo. Mas Touro tenta atravessar o abismo. Tenta diminuir o próprio tamanho para caber no desinteresse alheio. Tenta recalcular, refazer, recomeçar. Tenta mudar o próprio jeito de amar, como se isso fosse resolver o que o outro não oferece. E esse é o golpe mais doloroso. Quando Touro começa a se culpar pelo que não recebeu. Quando acredita que está falhando ao sentir demais. Quando tenta controlar a própria intensidade para não assustar alguém que nunca teve profundidade para acompanhá-lo. A pessoa machuca não só pelo que faz, mas pelo que deixa de fazer, pelo que deixa de dizer, pelo que deixa de demonstrar. E Touro sente tudo isso como se fossem cortes invisíveis. Touro aguenta por dias, por semanas, às vezes por meses. Porque o amor faz Touro acreditar que ainda vale a pena tentar mais um pouco. Mas a alma sabe. A alma sempre sabe. E a alma já estava doendo há muito tempo. Até que, num momento simples, numa situação banal, algo acontece. Uma frase curta demais. Uma resposta seca demais. Um gesto indiferente demais. E aquilo que estava sendo empurrado para baixo do tapete emocional finalmente escapa. É um estalo interno. Um rompimento silencioso. Um chega que não precisa ser dito em voz alta, porque ecoa dentro de Touro como uma verdade absoluta. E é aí que a humilhação se revela por completo. Não como uma cena, mas como uma constatação. A constatação de que Touro estava lutando sozinho. A constatação de que Touro foi sendo diminuído aos poucos, sem perceber. A constatação de que alguém se acostumou demais com a presença de Touro e passou a tratá-lo como garantia, como certeza, como algo que nunca iria embora. Essa percepção dói mais do que qualquer palavra, porque é a verdade crua se mostrando sem piedade. É o amor sendo arrancado do ideal e colocado sob a luz da realidade. É o coração percebendo que estava segurando migalhas enquanto oferecia banquetes. E Touro sente cada pedaço desse peso. Cada parte da própria entrega sendo desvalorizada. Cada detalhe do esforço sendo ignorado. Cada gesto sendo tratado como obrigação. É o fundo do poço emocional do ato 1. É o ponto onde Touro entende que amar daquele jeito está machucando mais do que curando. É o início do fim da humilhação, o momento exato em que a consciência desperta e diz: assim, não dá mais. E Touro não volta desse ponto. A pior parte de tudo isso é que Touro não percebeu a humilhação acontecendo de uma vez. Ela veio em doses pequenas, quase imperceptíveis. Veio nas vezes em que Touro engoliu o que sentia para não criar conflito. Nas vezes em que aceitou pouco para não perder o pouco que recebia. Nas vezes em que disse tá tudo bem, mesmo quando nada estava. E isso foi se acumulando como poeira emocional dentro do peito. Touro sempre teve um coração grande demais para desistir cedo. Sempre acreditou na força dos laços. Sempre achou que amor é construção, é consistência, é cuidado diário. Mas o outro lado não funcionava assim. Era tudo raso, rápido, conveniente. Era amor quando precisava, distância quando queria. E Touro ficou ali no meio, tentando entender o que tinha feito de errado. Só que não tinha feito nada. Essa é a parte cruel. Touro estava apenas amando. Só isso. E, ainda assim, foi tratado como exagero, como intensidade demais, como alguém que sente muito. A humilhação veio quando Touro percebeu que a pessoa só aparecia quando precisava. Aparecia quando queria carinho, quando queria validação, quando queria a segurança emocional que Touro sempre deu. Mas quando era Touro quem precisava? Silêncio, distância, desinteresse. E essa ausência doeu mais do que qualquer rejeição clara. Porque o que machuca Touro não é o fim. É o abandono disfarçado de presença. É a companhia vazia.
É o relacionamento onde touro estava sozinho, mesmo acompanhado. E então chega aquele instante, inevitável, pesado, definitivo, onde touro vê a si mesmo como se estivesse de fora. E enxerga a própria vulnerabilidade sendo desperdiçada. Enxerga o próprio esforço sendo ignorado. Enxerga o próprio amor sendo devolvido vazio. Esse instante é como um espelho emocional quebrando. É touro olhando para a própria dor e finalmente entendendo que ela não veio do amor. Veio da falta dele. E esse entendimento dói. Dói muito. Porque touro queria acreditar que ainda dava para salvar, que ainda dava para reconstruir, que ainda dava para ser visto. Mas a verdade não poupa ninguém. E hoje ela veio com força. Veio mostrando que alguém usou o coração de touro como quem usa um abrigo temporário. Entra, descansa, se ocupa, se aquece, e vai embora sem olhar para trás. Veio mostrando que a paciência de touro foi interpretada como submissão, que sua lealdade foi confundida com fraqueza, e que seu silêncio foi usado como permissão. Mas o coração de touro não aceita mais. Não depois de tudo o que sentiu. Não depois de carregar meses de abandono emocional. Não depois de perceber que estava tentando salvar sozinho algo que nem era mais correspondido. Hoje, touro encara a verdade com todas as feridas expostas. Ele não foi amado. Ele foi conveniente. E essa é a humilhação final do ato 1. Aquela que marca a transição. Aquela que dói, mas desperta. Aquela que machuca, mas abre os olhos. Aquela que destrói, mas prepara o terreno para o renascimento. O fundo do poço está aqui. E é daqui que touro vai começar a subir. Quando touro chega nesse ponto, nesse exato ponto onde a dor não tem mais como ser escondida, algo dentro dele muda de direção. Não é força ainda. Não é coragem ainda. É algo mais simples, mas muito mais poderoso. É o começo do basta. E esse começo não é explosivo. Não é raivoso. Não é impulsivo. O basta de touro nasce quieto, nasce lento, mas nasce firme. É uma reação silenciosa, mas irreversível. Touro começa a olhar para tudo o que aceitou até aqui com uma nova consciência. E essa consciência é dolorosa, mas libertadora. Porque, pela primeira vez, touro percebe que não pode mais ser o único carregando o peso de uma relação inteira. Percebe que não faz sentido continuar investindo em alguém que só aparece quando precisa de algo. Percebe que o amor não pode existir onde não há reciprocidade. E essa percepção começa a reorganizar a alma de touro por dentro. Ele começa a revisitar as memórias recentes e percebe padrões. As promessas vazias. Os silêncios direcionados. A falta de interesse. A sensação de estar sempre dando mais e recebendo cada vez menos. E percebe que tudo isso não foi coincidência. Foi escolha do outro. Foi descaso. Foi acomodação. E aí vem a reação natural de touro. O fechamento emocional. Não é vingança. Não é punição. É proteção. Touro começa a fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas para alguém tão indiferente. Começa a recolher a energia que antes entregava sem pensar. Começa a guardar o afeto que oferecia automaticamente. E o mais impressionante é que touro faz isso em silêncio. Não avisa. Não anuncia. Não dramatiza. Ele apenas muda. A mudança é sutil, no começo, mas profundamente sentida por quem está acostumado a viver da energia de touro. A pessoa estranha. A pessoa nota. A pessoa sente falta do carinho fácil, da presença constante, da paciência infinita. Mas não entende que aquilo não era obrigação. Era amor. Amor que não existe mais. E touro, pela primeira vez, não corre para explicar. Pela primeira vez, não tenta consertar a frieza do outro com ainda mais calor. Pela primeira vez, não tenta se justificar pelo que sente. Touro simplesmente permite que a ausência do outro faça eco. Permite que o vazio que recebeu se torne espelho. Permite que a outra pessoa finalmente experimente o silêncio que sempre deu. E enquanto isso acontece, algo mais profundo se revela dentro de touro. Um início de autoestima se reconstruindo. Ainda frágil. Ainda tremendo. Mas nascendo. É como se, pela primeira vez em muito tempo, touro pensasse: eu mereço mais do que isso. Eu não fui feito para migalhas.
Eu não preciso implorar pelo básico. E esse pensamento, essa simples frase interna, é o que começa a curar todas as feridas que o Atum abriu. Touro começa a enxergar que o amor que deu não foi perdido, foi mal recebido. E isso muda tudo. Porque Touro, ao perceber isso, não sente mais saudade da pessoa. Sente saudade de ser valorizado. Sente falta de reciprocidade. Sente ausência do que nunca recebeu. E, pela primeira vez, entende que não foi ele quem perdeu alguém. Foi o outro que perdeu Touro. E isso é só o começo da reação. O ato 2 começa aqui, com Touro se levantando por dentro, sem barulho. Com Touro recolhendo a própria energia. Com Touro percebendo o próprio valor renascendo. E a partir daqui, nada mais vai ser igual. E é aqui, exatamente aqui, que algo muda. Não é um grito. Não é um colapso. Não é um ataque emocional. É um estalo. Aquele estalo silencioso, que só Touro entende. Porque quando Touro sente demais, ele fica em silêncio. E quando ele fica em silêncio, ele decide. E quando ele decide, ninguém volta atrás. Foi numa noite qualquer, sem nada especial, sem um acontecimento dramático. Só você, parado, olhando para o nada, e sentindo que tinha algo errado há muito tempo. Um cansaço emocional tão profundo, que já nem doía mais. Só pesava. E nessa hora, você se perguntou: por que eu aceito tão pouco, se eu sempre dei tanto? Essa frase ficou ecoando dentro de você, não como uma pergunta, mas como uma acusação. Como se sua alma estivesse te encostando na parede. Até quando você vai fingir que não percebe o que está acontecendo? E foi nesse exato minuto que você sentiu algo diferente no peito. Não era raiva, não era ódio, não era vontade de vingança. Era clareza. Aquele tipo de clareza que só aparece quando a verdade resolve subir do fundo e não pede licença para sair. Você lembrou de tudo, das conversas que eram sempre sobre eles, dos favores que você fez e nunca foram devolvidos, das vezes que você perdoou o imperdoável, das migalhas que você aceitou como se fossem prova de amor, das situações onde você devia ter ido embora, mas ficou. E cada memória vinha como um soco, mas não um soco que doía, um soco que acordava. E você percebeu que não foi ingenuidade, não foi burrice, não foi falta de amor próprio. Foi lealdade demais para pessoas de menos. Foi acreditar em gente que nunca te devolveu um centavo emocional daquilo que você investiu. Foi carregar pessoas que nunca tiveram intenção de andar. E nesse instante, você faz algo que Touro raramente faz. Você corta, sem avisar, sem explicar, sem se justificar. Porque quando Touro se toca, é tarde demais para qualquer um tentar te segurar. E quem te perdeu, não percebeu ainda. Mas vai perceber. Eles sempre percebem. E quando perceberem, já vai ser outra fase da sua vida. Uma fase onde você não aceita menos. Uma fase onde você não se abaixa. Uma fase onde você não volta atrás. A fase onde Touro acorda. E quando Touro acorda, o mundo ao redor treme. E então acontece aquilo que ninguém vê. Aquilo que não aparece em foto, em status, em conversa, em indireta. Acontece por dentro. Você sente uma energia estranha subindo pelo peito, como se estivesse voltando para si. Como se sua alma estivesse te puxando de volta, recolhendo todas as partes suas que você deixou nos outros. É quase físico, quase palpável. Quase como se você sentisse o clique do seu coração dizendo: chega! E não é aquele chega impulsivo, cheio de raiva. É o chega perigoso. O chega calmo. O chega de quem cansou de apanhar emocionalmente e agora escolheu sobreviver. Você começa a olhar para as mesmas coisas, e tudo parece diferente. A mesma conversa. A mesma pessoa. A mesma situação. A mesma dinâmica. Mas agora, nada encaixa mais. A máscara caiu. A fantasia rompeu. A ilusão rachou. Você finalmente enxerga. Não era amor. Não era cuidado. Não era reciprocidade. Era conveniência. Era acomodação.
Era a certeza de que você nunca iria embora. E esse é justamente o erro que as pessoas cometem com Touro. Acham que você sempre vai ficar. Acham que você aguenta tudo. Acham que você engole tudo. Acham que você perdoa qualquer coisa. Acham que você não vai ter coragem de virar as costas. Porque você é estável, leal, constante, paciente. Mas confundem sua paciência com fraqueza. Confundem seu silêncio com submissão. Confundem sua lealdade com dependência. E quando você resolve finalmente colocar tudo na balança, a balança quebra. Porque Touro pesa tudo com a alma. E quando percebe que só você estava segurando a relação, tudo perde o sentido. E é aí que surge a mudança mais potente. A autoconfiança volta. O autorrespeito volta. A coragem volta. O poder volta. E com isso, algo desaparece. O medo. Sim. Aquele medo de ficar sozinho. Aquele medo de perder. Aquele medo de decepcionar alguém. Aquele medo de parecer frio. De repente, você percebe que a única coisa que você podia perder era você mesmo. E isso, você não perde mais. Sua energia muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. E quem convivia com você todos os dias sente, mesmo sem entender, sente que você não está mais disponível. Não está mais acessível. Não está mais na palma da mão de ninguém. Sente que Touro voltou para o próprio centro, para o próprio eixo, para o próprio valor. E quando isso acontece, não existe retrocesso. Não existe voltar ao normal. Não existe a antiga versão sua. Você renasce mais duro, mais frio, mais selecionado, mais consciente. Mas, acima de tudo, mais dono de si. Existe um momento específico, que marca o início do renascimento de Touro. Não é barulhento, não é dramático, não é explosivo, é silencioso, é interno, é quase sagrado. É quando você percebe que não sente mais falta, não dói mais, não arde mais, não pesa mais. É quando você finalmente entende que o ciclo acabou, e que continuar insistindo seria como tentar reacender um fogo que já virou cinza. Então você faz o que quase ninguém acredita que Touro é capaz de fazer. Você encerra, por dentro, para sempre, sem anúncio, sem aviso, sem teatrinho, sem pedir desculpas por se escolher. E quando Touro encerra algo por dentro, ninguém no mundo consegue reabrir. É como se uma porta fechasse com chave, e você simplesmente deixasse a chave cair no fundo do mar. Essa decisão tem um efeito imediato na sua energia. Você começa a reorganizar sua vida, não para provar algo para alguém, mas para ajustar tudo à sua nova versão. E isso acontece em detalhes pequenos, mas poderosos. Você para de responder como antes. Você para de explicar como antes. Você para de se justificar como antes. Você para de tentar manter coisas que já morreram. Você para de implorar por migalhas emocionais. E sem perceber, você começa a respirar melhor. Como se o ar entrasse mais fundo. Como se o mundo ficasse mais leve. Como se a vida estivesse finalmente voltando pro seu eixo. Os outros vão notar. E o pior, ou melhor, é que eles notam sem você dizer nada. Notam no seu olhar mais firme. Notam na sua calma estranha. Notam na sua postura que não pede mais nada. Notam na sua ausência onde antes você era presença. Notam no seu silêncio que agora pesa. E esse silêncio de Touro, é o anúncio não dito de que tudo mudou. É o tipo de silêncio que, para quem te perdeu, dói mais do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Porque quando Touro se afasta assim, não é para chamar atenção, não é para provocar, não é para testar ninguém. É porque você finalmente entendeu que merece mais. É porque você honrou a sua dor, aprendeu com ela, e agora está pronto para virar a página. Esse é o começo do seu renascimento. A primeira respiração da sua nova vida. A primeira noite em que você dorme sabendo que não deve mais nada a ninguém. E quando Touro renasce, ele renasce do jeito mais elegante e perigoso que existe. Quieto,
firme, decidido, inalcançável para quem te feriu. A reconstrução de Touro não começa com um grande gesto. Ela começa com um pensamento. Um pensamento simples, mas que muda absolutamente tudo. Eu mereço uma vida que não me machuque. É dessa frase silenciosa que nasce a nova versão de Touro. E ela cresce de dentro para fora. Primeiro, vem a limpeza emocional. Não aquela que você força, mas a que acontece sozinha, como se o seu coração estivesse cansado demais para continuar carregando aquilo que sempre doeu. Você começa a soltar memórias. Não porque esqueceu, mas porque finalmente aprendeu que lembrar não significa reviver. Depois vem o ajuste interno. As certezas mudam de lugar. Os valores se reorganizam. O seu mundo interno passa por uma reforma silenciosa, como se você estivesse recolocando os móveis da alma no lugar certo. E aí acontece a parte mais bonita. Você volta a acreditar em si mesmo. Primeiro de um jeito tímido, quase desconfiado, como quem testa a água antes de entrar. Depois, um pouco mais confiante, como quem percebe que o chão está firme de novo. Até que, num dia qualquer, numa manhã comum, você se olha e percebe: eu voltei. Voltou a sentir prazer nas pequenas coisas. Voltou a ter paciência consigo. Voltou a ter esperança. Voltou a enxergar caminhos que antes pareciam impossíveis. E o mais importante, voltou a se reconhecer. Porque no fundo, Touro nunca perde sua essência. Ela só fica escondida por trás das dores que você insiste em carregar por lealdade, por medo, por costume, por afeto que ninguém devolveu. Mas quando você se liberta, ela reaparece inteira. E quando Touro volta para si, o mundo percebe. Sua energia muda. Sua voz muda. Seu olhar muda. Não é arrogância. É clareza. É maturidade. É alguém que sabe exatamente o que quer. E principalmente, exatamente o que não aceita mais. Essa reconstrução interna não tem plateia. Ninguém vê o trabalho emocional que você faz sozinho. Ninguém entende a força que exige para reconstruir algo que ninguém ajudou a destruir. Mas você sabe. E isso basta. Porque a vida deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um lugar onde você pode caminhar sem medo. É nesse ponto que a jornada muda. É nessa parte da noite que Touro começa a brilhar de novo. Não para impressionar ninguém, mas porque é impossível esconder a luz de alguém que voltou a acreditar no próprio valor. Toda história tem um ponto de virada. E para Touro, esse ponto não acontece quando alguém volta. Não acontece quando alguém pede desculpas. Não acontece quando a vida tenta reparar o que quebrou. A virada acontece quando você decide que não quer mais repetir o passado. É simples, é profundo, e muda tudo. Nesse momento, algo dentro de você fecha um acordo silencioso consigo mesmo. Eu não volto para o que me diminui. E essa promessa, essa frase que nasce lá no fundo, é o que finalmente abre espaço para o futuro chegar. A virada começa quando você percebe que não precisa mais se explicar. Que não precisa mais insistir, que não precisa mais forçar reciprocidade onde nunca houve intenção, que não precisa carregar culpas que não são suas, que não precisa se machucar para manter alguém por perto. A virada acontece quando você entende que amor não é implorar, respeito não se negocia, presença não se pede, reciprocidade não se arranca, atenção não se compra com sofrimento. E quando Touro entende isso, a vida muda de eixo. Sua energia muda. Suas decisões mudam. Seu destino muda. Não porque você ficou frio. Não porque se tornou duro. Mas porque finalmente se tornou justo consigo mesmo. Esse é o momento em que a vida começa a te devolver o que tirou. Não como um prêmio, mas como consequência de alguém que aprendeu a se colocar no próprio lugar. Você passa a atrair pessoas que falam com verdade, situações que fluem, conexões que não te exigem feridas para existir, caminhos que não te obrigam a rastejar. E, sem perceber, você deixa de ser a versão que sofria, para se tornar a versão que constrói. A virada não é barulhenta, não é dramática, não é um grito. Ela é um suspiro.
Um suspiro de alívio. Um suspiro de renascimento. Um suspiro que diz: agora eu vou. Agora eu sigo. Agora sou eu quem escolhe. Esse é o instante em que o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. A promessa de uma vida onde você não precisa se encolher, onde você não precisa pedir para ser visto, onde você não precisa provar seu valor. A virada é o ponto em que você finalmente aceita viver a vida que sempre mereceu, mas só agora se permitiu receber. Chega um momento que não tem nome, mas que qualquer touro reconhece quando acontece. É quando tudo dentro de você finalmente se alinha, quando o passado perde a força, quando a dor perde o direito de te comandar, quando aquilo que te machucava deixa de fazer sentido. É o instante em que você percebe: eu sobrevivi. E mais do que isso, eu amadureci. A consagração final não é sobre vitória sobre alguém. Não é sobre provar nada ao mundo. Não é sobre mostrar que você superou. É sobre sentir, no silêncio da sua própria alma, que você voltou para si. É sobre olhar para o que doeu e entender que aquilo te quebrou, mas também te construiu. É sobre perceber que a vida não te tirou nada. Ela só abriu espaço para o que realmente tem lugar. A consagração de touro é íntima, é emocional, é profunda, é limpa. É quando você respira fundo e entende que não tem mais necessidade de lutar por quem nunca lutou por você. É quando você não deseja o mal, não deseja vingança, não deseja retorno. Você deseja paz. E essa paz, finalmente chega. Chega como uma brisa que você não percebe entrando. Chega como uma calma que ocupa seu peito. Chega como uma certeza que você não tenta mais justificar. E então acontece o mais simbólico. Você se permite reabrir o coração. Não por alguém específico. Não por esperança forçada. Mas porque seu coração finalmente se sente seguro o bastante para viver. Para sentir. Para acreditar. A consagração final é isso. O momento em que touro compreende que não nasceu para sofrer amor, mas para viver amor de verdade. E por isso, a vida começa a te oferecer aquilo que antes você não aceitava. Reciprocidade, respeito, presença real, afeto estável, maturidade emocional, vínculos que crescem, não que sangram. Quando o touro chega nesse ponto, não existe retorno. Essa é a noite em que você fecha o último ciclo e abre o primeiro dia da sua nova história. Seu caminho está limpo. Seu coração está pronto. Seu futuro está chamando. E agora? Você finalmente está indo na direção certa.